não sabe controlar. Perdeu o controle. Não sabe. Mas eu acho que todo mundo... Você acha que todo mundo seria capaz? Não. Não? Tudo depende de como a pessoa é emocionalmente. Mas dependendo da ocasião, assim, algo acontece, algo muito grave. Você acha que... É igual aquela frase, todo mundo tem seu preço. Que a galera gosta de falar. Você acha que todo mundo tem um grau pra isso? Um limite, que seria capaz de cometer um crime. Não cometer um crime, assim, virar... Não, vamos lá. Você tem um filho, exemplo, você tem uma filha, você entra na sua casa, tem um cara estuprando a sua filha. Exato. Você mata o cara. Exato. Você não... Mas Todo aí mundo... é legítima defesa. Não, mas eu falo que todo mundo tem um grau pra isso, assim, o famoso cego de raiva. Tem. Ah, eu fiquei cego de ódio. Mas a maioria das pessoas cometem o homicídio baseado na legítima defesa e aí não tem crime. Então, existem muitos... na hora de defender de alguma coisa, tá. Você entendeu? Existem muitos casos em que a pessoa ela responde o processo, mas fica configurada a legítima defesa dela ou de terceiro. Pode ser da esposa, pode ser o que for. Tá. Então, uma pessoa que te agride, a pessoa que você mais ama, você perde a cabeça. Exato. Então, isso realmente... Mas a justiça, a lei penal, ela prevê isso, que acontece em qualquer lugar do mundo e você não é condenado. Mas a maioria dos homicídios, 99%, não é legítima a pessoa defesa. mata. Ou porque é matador, ou porque a raiva, o ódio é Tomou tamanho, conta ali. ou pessoas em relacionamento que não têm condição emocional para ter um relacionamento. Que são muitos. Porque são muitas, as pessoas... Um convite para você. Você é carente, homem ou mulher, não importa. Não tenha relacionamento. Primeiro procura um profissional e trata. É aquela frase, primeiro você tem que se amar antes de amar o próximo. Então primeiro você tem que aprender a se amar. Outra coisa, Exato. eu cobri na Sônia Abrão muitos crimes de mulheres que foram mortas. E entrevistando a família, as pessoas foram abusadas durante 10 anos. A pergunta é, por que a pessoa não largou? Porque acaba tendo uma dependência. Existe uma frase, ruim com ele, pior sem ele. Tem mulher que se acostuma a ser abusada e agredida. Sim. Ela tá tão doente emocionalmente, só que o abuso, olha o que eu vou dizer, o abuso, ele nunca é no primeiro encontro e no começo do relacionamento. O abuso, ele vem numa crescente. Ele começa com elevamento de voz, ele começa com o controle da roupa, ele começa com o controle do celular, acelera o carro, um dia dá um tapa, e aquilo vai. Só que eu tenho uma notícia ruim, se alguma mulher está passando isso no relacionamento. Esse aumento da violência, ele não para. E ele pode chegar lá em cima e redunda onde? No homicídio. Na morte. No feminicídio. Porque ele não para. Porque esse homem que agride é doente. Ele também se alimenta da fraqueza, e é uma fraqueza dos dois, é um retroalimento. Sim, é sempre o cara que é assim, que ele consegue se conectar com uma mulher que é dependente. Também. Eles têm uma energia parecida. Sim. Só que a mulher, normalmente, ela é mais frágil, ela não é violenta, mas o homem é. Sim. Mas há uma motivação entre os... Uma retroalimentação. Porém, nesse caso, a única que se ferra é a mulher, né? Geralmente. Mas nós temos casos vários. Sim, mas a maioria... Vocês lembram de Elise Matsunaga, que matou o marido, que era presidente de uma grande empresa? É até engraçado, desculpa, essa pessoal. Mulher, porque do jeito que foi... Não, mas você concorda? Do jeito que foi. Não, mas foi um caso de mulher que matou um homem. Então, aí, doutor, o caso dela, muitas mulheres na época defenderam, e principalmente depois que saiu o documentário, um monte de mulher se tornou fã dela. Eu vou confessar que eu fiquei com pena dela. E a gente pega até um certo assim... Não, mas pena não tem como ter. A mulher cortou o cara igual... Então, mas a gente... nós mulheres, pena, né, a gente se apega um pouco. É muita frieza, pô. Eu vou falar, é frieza. Só que eu falo pra você, qualquer mulher que você pegar e falar sobre ela, tem muita mulher que realmente vê o lado dela. Bom, mas vamos lá. Filme, eu assisto e fico com raiva. Sim. Por quê? Porque eu participo de cobertura jornalística e eu tô lá. E eu fico sabendo de tudo. Eu faço amizade com o advogado de defesa. Então eu vejo filme e tem muita fanfarronice, muita... Bom, então, esses filmes documentários. Tem o dela, tem o do casal lá que... Da menina que matou os pais, pô. Da Richthofen. Esses casos, quando viram filme, enfim,
eles dão uma arredondadinha ali, não dão? Não é, porque você tem aí existe um termo, quando você escreve alguma coisa, que é uma coisa meio que romantizada. Dá uma aliviada, Você né? entendeu? Não é uma coisa como a gente lida, que é uma coisa na seca. Direto. Sim. Sem emoção. Não é. Eu não estou preocupado com a audiência de um filme. Mas eu vou te contar aqui o relato da Elise Matsunaga. Tá? Isso eu vi, o casal de advogados com meus amigos. Não estou querendo defender a Elise, não. Estou querendo contar a versão dela. Sim. Versão dela. Então imagina, uma moça, garota de programa, ele gostava de garota de programa. Ponto. Sim. Gente, tem homem que gosta de... É o fetiche. Eu conheço gente que casa com garota que gosta. É fetiche. Bom, e ele gostou dela, casou e tinha uma filha pequena. Sim. Moravam aqui na Vila Leopoldina, num apartamento duplex, cobertura. A filhinha pequena. Eu pergunto pra vocês, uma mãe com uma filhinha de 4 meses, ela é mais sensível? Com certeza. Ela Sim. Ela tem uma sensibilidade aflorada e até o marido tem que entender. Questão hormonal também. Tudo. Questão hormonal. Tudo bem. O que aconteceu? Ela começa a desconfiar que o marido tá traindo. E ele tava, né? Então, ela começa a desconfiar. Sim. Então imagina, a mulher recém-casada, um cara muito rico, gostava dele, tinha uma família. Já tem um passado ali. Já tem um passado. E ela sabia que ele era mulherengo com garota de programa. E ela desconfiou. Bom, o que ela fez? Ela fala pra ele, olha, preciso visitar minha mãe numa cidadezinha humilde, lá no interior do país. Visitou, só que ela contrata um detetive. Ela contrata o detetive, deu a placa, deu tudo pra ele. E o detetive começou a seguir. Pegou? Começou a seguir. Sabe aonde que pegou? Por sinal, ele frequentava um lugar que eu frequentava. Era um restaurante, não era? Então, mas sabe onde é? Vocês devem conhecer. Qual que Fechou. é? Sabe a rua do Hotel Fasano? Sim. Sim. Em frente ao Hotel Fasano tem um restaurante. Mas se você andar um pouquinho no começo da rua, não tinha uma casa... Era um bar famoso? Era um bar, um restaurante, bar que tocava música, tinha DJ? Eu não lembro. Logo quando você entra, à esquerda... Qual que é o nome da rua lá mesmo? É que ali tem muito... É a rua do Fasano, não sei o que ali é Fasano. tem muita coisa, ali tem muito restaurante. Mas era o bar da moda. Tá. Era um bar da moda, de paquera, e tinha DJ. E o que aconteceu? O detetive vai atrás e aparece quem? O marido dela com uma mulher muito bonita. Sim. E ele com uma câmera fotográfica tirando fotografia. E aí ele pega tudo aquilo, liga para ela, olha, tô com as provas aqui. Então a pergunta é, como é que essa mulher estava lá no interior do Rio Grande, do Paraná? Como é que era o emocional dessa moça? Tava super mal. Será que passou pela cabeça? Será que passou pela cabeça dela que ele ia trocar de mulher? Com certeza. Com certeza. E ela com uma filha pequena. Então, o emocional dela não estava legal. Sim. Não estava legal. Bom, o que acontece? Ela volta e, provavelmente muito nervosa, e ela tinha as provas todas num envelopinho. E aí, o marido chega em casa, ela chega e fala aqui, ó, tá aqui. Quando ele abre e vê aquelas fotos, e ela começa a falar, coloquei detetive, o que eu falava que você estava me traindo é verdade. Beleza. Aí ela conta o seguinte, o que ela conta era a personalidade dele, que era um homem que trabalhou muito, presidente de uma das maiores empresas, e um cara duro. Meio frio, né? Um cara... Porque normalmente o grande empresário, ele tem que ser frio. E ainda mais... O oriental tem meio essa cultura de eles são mais frios. Eu tenho muitos amigos, eles são mais frios. Os orientais, na cultura deles lá, também tem um machismo bem, né? Sim, eu tenho muitos amigos orientais, eles são mais frios. Sim. E aí, ela alega que ele começa a agredi-la verbalmente, dizendo, você pegou o meu dinheiro para me seguir. E começa ali uma discussão. Foi. Então, mas veja que, olha como é que tá o calor do negócio. Sim. É vida real. Aqui nós estamos conversando, mas a gente se coloca no lugar dessa moça. Bom, ele desce para pegar a pizza, que a pizza chegou. E ela tá lá com aquela voz na cabeça. E aquilo tá. Bom, só que tem um outro detalhe. Ele gostava de arma de fogo. E ele levava ela para atirar também. E ela era caque, ela sabia atirar. E ele tinha uma mania, não sei se no filme colocou isso, não me lembro. Ele tinha uma mania de deixar as armas espalhadas na casa. Ela sabia onde ficava, sim. Bom, e o cara era alto e forte. E ela era uma moça bem frágil. Bom, quando ele sobe, continua a discussão.
Continua a discussão. Foi nesse momento também que ele ameaçou ela, dizendo que ela ia ficar sem a filha, uma coisa Sim, assim, né? Aí já começa a gritaria da confusão. Ele deve ter falado, por falar, não ia largar, mas ele começa a gritar e falar, ó, você é uma garota de programa, eu te tirei da zona, eu não sei o quê, você vai voltar, essa criança vai ficar comigo, blá, blá, blá. Eu te pergunto, qual que é o espírito dela naquele momento? Tem que fazer alguma coisa, senão vai perder tudo. E né? o que eu fiquei sabendo, através dos advogados dela, é que em dado momento, ele dá um tapa no rosto dela. Possível, é. Tá? Só que tinha uma arma de fogo ali perto. Ela pega aquela arma na mão. Quando pega a arma na mão, o homem teria duas coisas. Ou você acalma a situação, ou você infla. Sim. Eu sempre digo que numa discussão, uma das partes, quando você está discutindo, o casal discute, aquele fogo está crescendo. Uma das partes tem que pegar água e jogar. Exato. Porque se os dois colocarem gasolina, você não sabe onde para. Não, e não para. Até dar uma merda. E naquela discussão, ela pega uma arma, teria apontado para ele, e ele teria, versão dela, aí colocado ela mais para baixo. Sim. Você não tem coragem, papapá. E aquilo sobe e ela aperta uma vez o gatilho. E mata o rapaz. Matou com um tiro. Matou com um tiro na cabeça. Ah, na cabeça. Um tiro. Um tiro. Ou seja, tirou pra matar também. Qual o grau de violenta emoção que faz um revólver ser disparado? Essa que é a questão. Essa que é a questão. Tá? Hoje, no direito, não importa que você age em violenta emoção. É homicídio do mesmo jeito. Hein? Sim, é. Não resolve nada. Sim. Nada. Isso que eu ia te perguntar antes, no primeiro assunto. Você acha que a lei, aqui no Brasil, ela é flexível ou ela é engessada? Não é. Flexível que eu quero dizer, por exemplo, naquele caso que a gente... O primeiro caso. Nesse caso, a legítima defesa. Aí tem todo a pessoa o porquê exato, o porquê dela ter feito e tal. Você acha que a lei ela se sente comovida de certo ponto a dar uma amenizada ou não? É engessada, é homicídio, isso. A lei é dura, os profissionais de direito, olha, promotor é duro, delegado é duro, juiz todo mundo é duro. Não tem essa você não se envolve, você não se envolve. A única coisa não tem choro, não tem. A única coisa é legítima defesa. Legítima defesa comprovada se absolve. E nesse caso não tem legítima defesa. Não tem ela matou o marido, mas na minha opinião é que não houve programação. Entendeu? Não foi um crime premeditado. Não, ela falou assim, eu vou hoje matar meu marido. Por quê? Você que está me assistindo pode colocar nos comentários. Você quer matar alguém? Você vai matar alguém dentro da sua casa com uma criança de 4 meses no quarto? Filho ainda. Quer dizer, é uma burrice. Sim. Se ela programou e fez isso, ela é burra. Porque você, hoje em dia, no Brasil, infelizmente, com R$1.000, você manda matar alguém. Sim. Quer dizer, então, eu acho que foi uma grande discussão. Ela matou, não importa, ela matou. E depois, ela vê o quê? Acabou minha vida. Eu vou ser presa, não vou ver mais minha filha. Agora que vai perder mesmo a filha. Eu me fudi de verdade. Mais do que isso. E digo mais. Na violenta emoção, você acaba com a sua vida. A violenta emoção, gente, não é brincadeira. E quando tem bebida no meio, então... Fica mais fácil. Não é brincadeira. Sim. Muita gente acaba com a vida, você não consegue contar 10. Você não consegue contar 10. Uma vez já fez. Isso é uma coisa que eu falo, assim, tanto com palavras e com a atitude, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se passar de um limite, de um momento, não tem volta. Não tem volta. E muita gente não pensa isso. Não tem volta. Que não vai ter volta. Olha, que é uma escolha que você faz que muda Juju, a sua vida inteira. Você me fez lembrar de um caso que eu não contei em lugar nenhum, agora você me fez lembrar. Imagina uma situação